Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula do discipulado e hoje nós falaremos sobre mordomia cristã. Mas antes, quero convidá-los a juntos orarmos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Nós nos colocamos diante de Ti, nos rendemos debaixo da Tua mão poderosa, crendo e suplicando ao Senhor por Tua graça, para que venha nos ajudar a transmitir esta aula, para que os Teus servos que ouvirem esta mensagem sejam edificados, alimentados e instruídos pela verdade do Teu Evangelho. Assim, ó Deus, é o que nós oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículos que leremos é o 10 ao 11. Acompanhem. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que temos que estudar sobre esse tema, mordomia cristã? É porque, infelizmente, muitos têm uma ideia distorcida do que seja a mordomia cristã. Não se trata de esticar uma rede debaixo de uma sombra, tomar água de coco e viver tranquilamente, como se tudo fosse correr de uma forma tranquila, de uma forma maravilhosa, ou como muitos dizem, né, sombra e água fresca a vida inteira. Não se trata disso. Se trata mais da nossa responsabilidade como servos de Deus diante daquilo que Ele entregou em nossas mãos. Veja bem, hoje em dia, a palavra mordomo, ela perdeu um pouco do sentido porque existem muito poucas regiões no mundo que ainda têm mordomos, vamos dizer assim, né? Mas a palavra mordomo, ela tem o seu significado de uma forma mais simples, é aquele que administra aquilo que não lhe pertence, mas que pertence ao seu senhor ou ao seu patrão. Portanto, mordomia é aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, porém não nos pertence. E é isso que nós devemos realmente entender, que tudo que temos, ou melhor, tudo que existe no mundo não nos pertence, mas pertence ao Senhor. É o que o Salmo de número 24 exemplifica muito bem isso. Vamos ver o Salmo 24, versículo de número 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Precisamos ter esta verdade em mente, que tudo pertence ao Senhor. Não somos donos de nada. E para entendermos um pouquinho melhor sobre mordomia cristã, é necessário ter ciência de dois fatos importantíssimos. Primeiro, a soberania de Deus. Deus é soberano, e isso significa que Ele não é apenas dono de todas as coisas, mas que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, pois como nós já vimos, todas as coisas foram criadas por Ele e por isso pertencem a Ele. O problema começou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Quando o homem decide rebelar-se contra Deus, contra o seu Criador e tomar aquilo que não lhe pertencia, como se fosse seu. Veja, Deus criou o homem, o colocou no jardim e deu o jardim para que ele cuidasse, zelasse e dominasse sobre toda a criação. Mas o homem se rebela, não aceita mais a autoridade de Deus sobre a criação e também sobre a sua própria vida. Nós podemos dizer, de uma forma resumida, que o pecado é uma rebelião contra a autoridade de Deus. E vemos isso bem claramente ilustrado no Salmo de número 2, nós leremos o versículo de número 2 e 3. Eu farei a leitura na nova versão transformadora. Acompanhe. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram junto contra o Senhor, contra o seu ungido. Vamos quebrar as correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. É exatamente dessa forma que ainda vivem aqueles que estão longe do Senhor, que se rebelam contra a autoridade de Deus e desejam viver como se fossem dono de todas as coisas, donos das suas próprias vidas e vivem independente da autoridade de Deus.
Quando nós falamos sobre mordomia cristã, nós precisamos entender e compreender que Deus é soberano e que tudo pertence a Ele e está sobre o seu domínio. O segundo fator que nós precisamos falar e ter em mente quando pensamos em mordomia cristã é o senhorio de Jesus Cristo. Se Deus é dono de todas as coisas, certamente o seu Filho também é. E nós vemos isso claramente em Filipenses, no capítulo 2, versículos de número 9 a 11. Acompanhe. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor, ou seja, Ele é dono, primeiramente de todas as coisas, seja no céu, seja na terra, mas Ele também é dono de nossas vidas, porque Ele nos comprou, e em 1 Coríntios nós vemos isso claramente no capítulo 6, veja o versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Precisamos entender que Jesus Cristo também é Senhor e dono de todas as coisas e que nos comprou as nossas vidas com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Amados, com essas informações, então nós chegamos às primeiras conclusões. Todas as coisas pertencem ao soberano Deus. Tudo que temos, tudo que somos e até mesmo nossas próprias vidas não pertence a nós, mas a Deus e a Jesus que nos comprou. Pense um pouco. Se tudo pertence a Deus, incluindo nossas vidas, o que isso deveria gerar em nós? Bom, deveria gerar um senso sagrado, um senso de responsabilidade e um senso de dependência de Deus. Ao saber que tudo pertence a Deus, deve gerar em nós um senso do sagrado, ou seja, que todas as coisas criadas e que existem são de Deus, pertencem a Deus. Ou seja, são separadas para Deus. Olha, a criação, a natureza, quando nós olhamos para as montanhas, quando nós olhamos para as florestas, para os rios, para tudo que existe nessa terra, não foi criado para o nosso deleite, para usarmos como bem quiséssemos, como se fosse nossa. Tudo pertence a Deus, não é para o homem, não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Não podemos agir com as coisas que pertencem a Deus como se pertencesse a nós. Nós mesmos pertencemos a Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, ao falarmos sobre mordomia cristã, deve despertar em nós este senso de sagrado, que pertencemos a Deus e que fomos comprados para sermos propriedade exclusiva dele. O saber que tudo pertence a Deus também deve gerar em nós um senso de responsabilidade. Ter em mente que administramos aquilo que não é nosso, mas é de Deus. Seja a nossa vida, seja os nossos bens ou a criação, tudo pertence a Deus. Quando nós olhamos a parábola dos talentos, e eu convido você a ler em sua casa Mateus 25, os versos de número 14 a 30, onde nós vemos essa parábola dos talentos, nós temos uns destaques bastante importantes para observarmos. Primeiro, os talentos pertenciam ao Senhor, que distribuiu aos seus servos. Ele entregou aos seus servos para que fossem administrados, não como pertencentes aos servos, mas como pertencentes ao seu Senhor. E depois, quando aquele Senhor volta, ele chamou os seus servos para prestar contas daquilo que ele entregou em suas mãos. E aí, por fim, ele retribui a cada um conforme a sua administração. Isso é importantíssimo entendermos, principalmente no aspecto de mordomia. Nós recebemos do Senhor algo que devemos ter um senso de responsabilidade, a nossa vida e todas as coisas, administrá-la para o Senhor, para a glória dele, pois um dia o Senhor há de requerer de nós prestação de conta. Romanos, capítulo de número 14,
Vejamos juntos o versículo de número 12, que diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nós precisamos, meus amados, ter esse senso de responsabilidade com tudo que Deus nos entregou em nossas mãos, pois certamente prestaremos contas ao Senhor. Nós precisamos também, quando falamos de mordomia cristã, sermos despertados ao senso de dependência total de Deus. Se tudo pertence ao Senhor, se tudo é do Senhor, isso nos faz lembrar que nós não temos nada, que nós dependemos totalmente da graça do Senhor e de seu amor para nos auxiliar nesta mordomia, ou seja, no administrar aquilo que Deus nos dá. 1 Pedro capítulo 4, a palavra de Deus diz assim nos versículos 10 e 11: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Falar sobre mordomia cristã deve despertar em nós, então, o senso de nossa total dependência do Senhor, pois, como Ele mesmo nos ensina, sem Ele, sem Deus, nada nós podemos fazer. Então, vamos avançar falando de outro fator importante. Outro fator importante é que, ao não compreendermos sobre mordomia cristã, somos levados a amar as coisas. E, consequentemente, somos levados a amar aquilo que nos faz ter essas coisas, ou seja, o dinheiro. Ao não compreendermos sobre a mordomia cristã, não apenas deixamos de administrar aquilo que Deus entregou em nossas mãos, mas passamos a pecar. Pecamos na desobediência e na rebeldia contra a autoridade de Deus. E também pecamos porque acabamos amando ao dinheiro. E veja o que é o amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja bem, não é o dinheiro em si que é o mal, mas sim o amor a esse dinheiro. Veja, Deus não nos proíbe de desfrutar todos os bens que Ele nos deu. Mas quando nós tornamos esses bens, quando nós tornamos aquilo que Deus nos dá como algo maior do que o próprio Deus, quando nós amamos as coisas que nós adquirimos, que Deus nos dá para desfrutar nessa terra, amando mais essas coisas do que o próprio Deus, nós acabamos pecando. E infelizmente é o que nós vemos na nossa época. Um povo extremamente egoísta, um povo extremamente avarento, egocêntrico, e isso muitas vezes reflete também dentro da igreja, tanto com seus líderes, como também com muitos dos membros dessas igrejas. Nós temos um câncer, há um câncer no meio evangélico, chamada teologia da prosperidade, que leva as pessoas a buscarem desenfreadamente os bens materiais desta terra, contrariando até mesmo uma orientação bíblica do próprio Jesus Cristo, que se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, nós precisamos sim nos preocupar em como vamos pagar nossas contas, quitar com nossos compromissos, pensar no sustento de nossa família, tudo isso é válido e precisamos fazer. Mas o que a Bíblia nos ensina é que isso não pode tomar o lugar de buscar a presença de Deus. Isso não pode tomar o lugar que pertence a Deus. O nosso primeiro lugar é buscar ao Senhor, é buscar a presença dEle, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos guie, para que Ele nos dirija, para que nós mostremos que confiamos não nas coisas, não no dinheiro, mas na provisão que vem dEle. Nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com outras coisas. Por quê? Porque nós temos um Deus que sabe muito bem do que nós precisamos e certamente Ele tem suprido e suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É isso que precisamos crer. 1 Timóteo, ele fala no seu capítulo 6, leremos os versículos 7 a 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Bom, meus irmãos, agora nós vamos tratar de um dos pontos mais sensíveis sobre mordomia cristã, o que não deveria ser. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Bom, faz parte da mordomia cristã administrar tudo que Deus nos dá, e isso inclui nossas finanças. Uma observação importante: há correntes que têm uma compreensão diferente sobre este tema, dízimos e ofertas, né? Esta aula não tem o propósito de fazermos um estudo mais aprofundado do tema, mas apenas expô-lo como parte da mordomia cristã. Dízimos e ofertas são bíblicos e você encontrará inúmeros textos que falam sobre isso, principalmente na apostila que você tem em mãos, mas eu quero apenas tratar em relação a dois aspectos dentro da mordomia cristã. Primeiro é no princípio bíblico e cristão. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos esse princípio de dizimar, ofertar, contribuir. Acima de ser uma ordem bíblica, era uma forma de reconhecer que Deus tinha autoridade e soberania para usar os nossos recursos financeiros, que são provenientes dele mesmo, para a sua obra. Ou seja, de maneira nenhuma somos nós que financiamos a obra de Deus, mas ele mesmo. O segundo aspecto é uma prova de que entendemos que o Senhor é dono de todas as coisas e nós somos seus servos. Se realmente entendemos que tudo que possuímos é de Deus, devemos deixar que Deus use nossas finanças para o seu reino e para a sua glória. Uma observação importante: não se trata de dar todo o seu dinheiro para a igreja ou fazer um tipo de barganha com Deus, né? Tipo, eu dou tanto para que Deus me devolva tal. A mordomia cristã em relação às finanças trata-se de contribuir segundo as nossas condições, segundo aquilo que Deus coloca no nosso coração para o sustento e manutenção da casa de Deus. Então, meus irmãos, nessa aula nós vimos que mordomia cristã trata-se de compreender que tudo pertence a Deus, que somos chamados a administrar aquilo que não nos pertence, que certamente prestaremos conta de tudo a Deus e que deve ser despertado em nós um senso sagrado, um senso de responsabilidade e um senso de dependência total de Deus. Por fim, aprendemos que esta mordomia envolve as nossas finanças, que dizimar e ofertar é parte importante da nossa mordomia. Por último, quero deixar um exemplo para a nossa meditação. Havia um homem muito rico que tinha muitos empregados. Certa vez ele foi fazer uma viagem muito longa e chamou um dos seus empregados e deixou ele para administrar toda a sua casa e para tomar conta de todas as coisas. Após um longo tempo de viagem, este dono da casa retorna e encontra a sua casa totalmente desorganizada, o jardim destruído, o interior da casa totalmente suja, desarrumada, os utensílios da casa quebrados. Então o dono desta casa chama este funcionário e pergunta a ele o que é que aconteceu, como isso foi acontecer. E o empregado começa a se explicar. Ah, meu senhor, após o senhor sair, chegou um grupo de escoteiros e eles queriam um lugar para se reunir e não tinham. Então eu deixei que eles se reunissem aqui dentro de casa. Logo após chegaram o grupo de futebol da cidade. O time estava próximo do campeonato e não tinha onde treinar. Eu disse para eles, tudo bem, pode treinar aqui no jardim. E logo em seguida vieram uma banda de rock, uns jovens querendo também ensaiar e muitas outras pessoas. E eu não consegui dizer não para eles. Por isso a casa está dessa forma. Meus amados, infelizmente é exatamente assim que muitas vezes nós agimos com aquilo que foi deixado para nós, por Deus, para administrá-lo. Nossos bens, a criação de Deus, nossa vida e assim também como o nosso coração. Devemos sempre ter em nossa mente que não pertencemos a nós mesmos, mas somos propriedades exclusivas de Deus e que daremos conta a Ele de tudo o que fizermos nessa vida. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por esta aula, agradecemos ao Senhor pelo ensino em que o Senhor traz aos nossos corações sobre a nossa responsabilidade como Teus servos de administrar aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos, a nossa própria vida,
o mundo que está ao nosso redor e tantas outras coisas que pertencem a Ti e não a nós. Ajude-nos, ó Deus, capacitados pelo Teu Espírito Santo, a prestar um bom trabalho, uma boa mordomia cristã diante de Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus, agradeço pelos Teus servos que ouviram esta mensagem, que estão iniciando o caminho cristão em Ti e aprendendo, ó Deus, os primeiros princípios da Tua palavra. Seja com eles e os fortaleça também, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus os abençoe grandemente e até a próxima aula.